somos um contigo. Te damos graça pelo teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, que nos conduz em triunfo, Pai. Eu te dou graça pelo teu povo que te ama, Senhor, que está aqui, Pai, de coração aberto e ouvidos atentos, Pai. Oh, Pai, nós cremos, Senhor. Nós estamos firmados na tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que me seja dada a palavra com ousadia, Senhor, para que eu ministre para os meus irmãos e eles saiam daqui edificados, e que o Senhor confirme a palavra ministrada com sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, porque nós somos um povo sobrenatural, Pai, porque essa é a tua identidade, Senhor. O impossível, Pai, nós cremos no teu impossível, Senhor. Te damos graças porque Satanás é derrotado, porque ele já perdeu, e nós iremos avançar, Pai, como indivíduos e como igreja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Tá bom? Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar aqui, amados. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu estou feliz também, amado. Estou feliz de ver Daniel aqui. Aleluia. Sabe, ele chegou aqui um menino, amados. Ele e Vitor, 2 meninos. 2 meninos, amados. E Thay Vitor e Daniel, amados. A gente tem algo que Deus depositou dentro dele, amados. Unção na vida dele, que a gente tem que se expor. E eu creio que chegou um tempo, amados, especial para a nossa igreja. Assim como Deus levantou pastores, mestres, profetas, evangelistas, levantou ministros que vão nos conduzir, amados, a uma nova unção, a um tempo novo, amados. E eu sei que é um tempo novo na vida dele, porque ele chegou aqui um menino, agora é um homem. E Deus confiou a ele uma esposa e um filhão. E Daniel, você estava louvando aqui, eu me lembrei, você é um inteligente, você vai entender. Quando eu estava no navio, eu me concentrava na minha função ali, Daniel. Mas quando chegava a hora do almoço, estava lá pronto. Quando chegava a hora do jantar, estava lá pronto. Estava tudo providenciado para mim, como para todos, porque cada um, um navio é uma engrenagem, cada um fazia o seu papel, e todo mundo era suprido. E o navio é o reino de Deus. Não, o navio é a igreja local. O mar é o reino de Deus, Daniel. E você faz parte dessa engrenagem. E eu me exponho à unção que está na sua vida. Para avançar, para eu poder avançar, amados. Tem coisas que Deus depositou na vida de Daniel, que vai nos abençoar. Amém? Conte comigo. Amém? Glória a Deus. Fico muito feliz, amados. Como eu fico muito feliz também o que aconteceu ontem, amados. Nosso pastor foi honrado, foi convidado ali para ministrar ali na conferência estadual da DONEP, reuniu ali Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E, amados, aquele povo foi alimentado de uma forma especial. O pastor, debaixo da unção de Deus, impactou ali aquele lugar. E não só o pastor, amados, a nossa igreja. Foi muito bom. Os irmãos foram ali para honrar o nosso pastor. E foi muito bom, amados. Foi, como o pastor Jorge falou, era uma unção palpável.
ali, porque eu tenho certeza que aquele povo ali não foi mais o mesmo. Amém? E a gente desfrutou de muitas bênçãos também. Amém? Então, eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja. Louvo a Deus por ter me colocado do seu lado, amados, ao lado do pastor Palhano. Amém? E como eu falei aqui, a gente é aqui, nós somos um navio. E cada um tem a sua função aqui, amados. E a gente vai avançar, a gente vai chegar ao porto. Vem tempestade, vem mau tempo, mas também vem bonança, vem bom tempo. Tem aumento, tem momentos que tem aumento de velocidade. Amém? E eu creio que esse seja o momento, amados. Seja o momento da velocidade, da gente pegar mar de popa. Mar de popa, além da velocidade do navio, o mar vai empurrando a gente para o destino. Amém? Então, existe uma unção, uma onda que está nos empurrando nesse momento. Amém? E eu quero que você abra aí em Efésios. Efésios, capítulo... O que é que houve aqui? Efésios, capítulo 4. No versículo 15. Aqui anteriormente ele está falando que ele levantou pastores, mestres, profetas, evangelistas, e tem outro que eu não falei agora, apóstolos, para edificação, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, amado. E aqui no 15, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amados, aqui ele fala, cresçamos em tudo. A vontade de Deus é que a gente cresça em tudo, amados. Quer que a gente cresça no corpo, alma e espírito. Quer que a gente tenha nossas emoções cativas à palavra. E quer que a gente seja completo. E existe um crescimento individual e um crescimento como igreja, amados. Existem processos. O que é desafiante para mim pode ser superado por você. Mas o que é superado por você vai me ajudar a superar. Então é assim, individualmente, nós vamos avançando. Algumas coisas assim que a gente se converte, a gente supera imediatamente. Algumas coisas foram assim na minha vida e com certeza na sua. Algumas coisas eu superei de imediato. Agora, algumas coisas são desafiantes para mim até hoje. E assim é a nossa vida. A gente vai crescendo. Mas a vontade de Deus é que a gente cresça em tudo. Amém? E ele fala assim, bem ajustado. A gente tem que ter nossa saúde bem ajustada. A gente tem que ter o amor de Deus bem ajustado. O fluir no amor de Deus bem ajustado. Ele deseja que as nossas finanças sejam bem ajustadas. E diz assim, consolidadas. É bem ajustado e consolidado. O que é consolidado? Seguro. Se a gente alcançou aquele crescimento, se a gente alcançou aquele ajuste, ele quer que seja firme, seguro. Seja uma base segura. Para a gente avançar. E a gente olha para a nossa vida individual, é assim. E a gente olha para a igreja e é assim. A história da igreja é desse jeito. A gente vai ver, Deus estabeleceu tudo. Foi lá em Gênesis, no primeiro capítulo, principalmente os versículos 26 a 28.
Ali ele estabeleceu como seria, amados. Ele estabeleceu tudo. Só que Adão pecou e mudou algumas coisas. Não mudou tudo, não. O que é que não mudou? Está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A palavra de Deus diz assim, que nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, ele não mudou, amados. Algumas coisas mudaram. Agora o plano dele não mudou. O amor dele não mudou. É tanto que quem vai buscar Adão é o próprio Deus. Adão tinha pecado, tinha errado, tinha traído. Mas Deus falou, com todo o amor dele, ele disse: Adão, onde é que tu está? Onde é que você está, Adão? Onde é que você está, Marcelo? Ele foi me buscar, amados. Ele foi buscar você. E você que não fez Senhor, Jesus Senhor da sua vida, Ele veio te buscar, Ele te procurou. Amém? Então, Ele desde o início, amados, Ele prova que Ele não mudou. O amor dele está ali. Adão, onde você está? Onde você está, amado? Mas só que o homem, ele parou de usufruir daquilo que Deus estabeleceu, das bênçãos que Ele estabeleceu. Deus pegou o homem, botou no Éden, e o plano perfeito de Deus era: Adão, vai lá, cuida do jardim, multiplica, expande, avança. Porque o plano de Deus é que o modelo do Éden, se espalhasse por toda a terra. Toda a terra fosse um grande Éden, com milhões, bilhões de pessoas. Era multiplicação. Deus projetou a multiplicação. Tem alguns homens com entendimento limitado que falam em superpopulação. Mas Deus não tem problema com isso. Deus tem solução, amados. Mas a solução somos nós. A solução está dentro de nós, amém? Então, o objetivo de Deus era que Adão, junto com com os filhos que iam nascendo, fosse expandindo o Éden. Expandindo. Só que isso não aconteceu. E por causa do amor de Deus, algumas pessoas pensam que foi o juízo de Deus expulsou o homem. Mas foi o amor, amados. Porque Adão, do jeito que estava, no pecado, a glória de Deus ia matar ele. A glória de Deus ia matar ele. E a gente vê isso lá no povo no deserto. Moisés, quando subiu aquele monte, o povo ficou com medo. Não, a gente não vai se aproximar, senão a gente morre. Foi por aquele mesmo motivo. Deus não queria se afastar do homem. Mas se o homem do jeito que ficou, depois da traição, Adão e Eva do jeito que ficaram, se ficassem próximo à glória de Deus, ele morreria. E a humanidade seria aniquilada ali. Mas só que Deus projetou, sempre com a solução, ó, sempre com a solução. E homens, a história da igreja, Deus vem reavivando verdades, vem trazendo ondas, eu vou chamar assim, movimentos, para que o homem desfrute daquele plano original. Amém? É chamado, historicamente falando, é chamado Idade das Trevas.
Foi entre 1500, mais ou menos, não antes. O pessoal mais sabido vai saber, mas por ali. Foi tirado da humanidade, foi tirado da igreja. Verdades. A palavra de Deus era proibida. Escolheram uma língua para que as pessoas não tivessem alcance, só alguns. Escolheram o latim, botaram a Bíblia em latim, para que não chegasse ao povo. E foi colocado em monastérios. A palavra de Deus foi escondida, com pretexto carnal de santidade. Mas era porque aquilo foi uma estratégia de Satanás para a verdade não chegar. E Deus, mas só que existem esses movimentos de Deus, o mover do Espírito. E ele levantou homens, que um se destacou, Lutero, e começou a reavivar, a trazer para a humanidade, para a igreja, começou um movimento do novo nascimento. Você sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso? A Bíblia. Bibla. Não precisa cantar, não. Foi a Bíblia, foi o primeiro livro impresso. Lá na Alemanha, amados. Como uma ação desse movimento que veio trazer essa verdade do novo nascimento. É a verdade que o justo viverá pela fé. E aquele movimento começou, nós recentemente foi comemorado os 500 anos. E começou ali em 1500 mais ou menos, com Lutero, com outros homens. E começou aquele movimento. E aquilo foi estabelecido. Alguns homens se rebelaram contra aquelas verdades, principalmente os que estavam no poder. Mas aquela verdade foi estabelecida dentro da igreja. Hoje aí não tem problema, todas as igrejas, elas creem no novo nascimento, que o justo viverá pela fé, que tudo que a gente precisa, Jesus fez, e a salvação veio através dele. Isso mais ou menos em 1500. E foi. E mais ou menos em 1900, amados. No ano de 1900. Houve outra onda do Espírito, outro movimento do Espírito para a igreja. Foi o movimento do batismo do Espírito Santo. São verdades que já existiam, mas Deus foi trazendo. O Espírito foi movimentando. Então, mais ou menos no ano de 1900, aquele foi 1500, eu tinha trocado. Em 1900, Deus restaurou, foi esse movimento do batismo no Espírito Santo. Uma das ferramentas foi o que aconteceu na Rua Azusa. Deus levantou homens e houve um mover muito grande. E igrejas pentecostais foram estabelecidas. Mas alguns irmãos que creram naquele movimento do novo nascimento, já não creram nesse movimento do batismo do Espírito Santo. Eles não aceitaram aquilo. Mas a igreja avançou. A igreja avançou. Alguns ficaram pelo caminho. Até hoje, eles não aceitam. Irmãos nossos, eles não creem, não aceitam o batismo com o Espírito Santo. Falam que é do diabo. Agora, quando se estava nos bares, nas boates, não tinha. Alguém falava em línguas lá? Não tinha batismo do Espírito Santo. Aí só quando uma pessoa se converte, aí que o batismo aí é do diabo. Então é uma coisa totalmente incoerente. Então teve esse movimento de Deus trazendo esse reavivamento nessa área, o batismo com o Espírito Santo. E mais ou menos 40 anos depois, vê que o primeiro foi 1500, aí 400 anos depois teve outro, aí mais ou menos 40 anos depois, começou outro movimento da revelação da cura divina e das manifestações dos dons do Espírito.
mais ou menos 1940. Deus retomou isso aí, veio trazer essas verdades à tona para a igreja. E alguns irmãos ficaram lá só no batismo do Espírito Santo. Eles disseram assim, não, nós não cremos nisso aí. Nós não aprendemos assim com os nossos pais. Não é assim que nós aprendemos. E eles ficaram no meio do caminho, amados. Mas estão lá, vivendo a vida deles. Mas Deus querendo mais para eles. 30 anos depois, mais ou menos, veio um movimento que Smith Wigglesworth considerava como o último grande movimento, a última grande onda do Espírito. Ele chamava a última grande onda do Espírito, mais ou menos 1970. Que é um movimento sobre o poder e a integridade da palavra escrita e como agir em fé na palavra. Esse surgiu o nosso ministério. Esse é o movimento, é a onda que nós estamos avançando. É essa onda que está levando o nosso navio de vento em popa. É esse movimento do Espírito, essa onda do Espírito, que está nos fazendo avançar aceleradamente, amados. Aceleradamente. E dentro desse movimento da integridade da palavra, do poder, do agir na fé na palavra, a cura, a dons, a batismo do Espírito Santo, a provisão, amados, a prosperidade financeira. Há um avanço sobrenatural na área das finanças. E eu quero falar especificamente mais sobre isso. Porque a gente percebe uma onda do Espírito querendo nos levar, amados. E uma igreja forte, uma igreja só é forte se os crentes forem fortes. Uma igreja só é próspera se os membros forem prósperos. E a gente vê muitas coisas. A gente estava vendo mais, agora a gente vê menos. Porque as coisas estão acontecendo, amados. A onda está levando. A gente vê muitos planos e propósitos de Deus sendo impedidos. Por falta de dinheiro. Por falta de finanças. E Deus tem algo para realizar em nosso meio. E eu quero que você abra agora, no livro de Gálatas. Não, vamos primeiro para Gênesis. Gênesis, capítulo 28. Não, vou deixar aqui mesmo. Gênesis capítulo 28 diz assim. Gênesis capítulo 28, versículos 3 e 4. Diz assim: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Diga assim, bênção de Abraão. Abra agora em Gálatas, do capítulo 3, no versículo 13. Vamos ler o 13, o 14 e o 29. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o 29 do mesmo capítulo diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão,
e herdeiros segundo a promessa. Diga assim, eu tenho a bênção de Abraão. Através de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, a gente olha esse versículo aqui, e essa bênção de Abraão nos leva a pensar o que é a bênção e quem é Abraão. Amados. Quem é esse homem? Que nos abençoou. Quem é esse homem que nós somos descendentes? Quem é esse homem que é o nosso pai na fé? Nós somos descendência dele. Aí vamos olhar essas bênçãos de Abraão. Abraão era um homem que vivia numa cidade, no meio de um povo, que adorava vários deuses. Vários deuses. Eles adoravam a lua. E Deus se revelou a Abraão. Deus foi atrás. Assim como foi atrás de Adão. Deus manifestou o amor dele. E chamou Abraão. Vamos lá para Gênesis capítulo 12. Ele foi atrás de Abraão com um propósito, amados. E no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que o evangelho foi pregado a Abraão. Nisso aí. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nele nós fomos abençoados. Então Deus tirou Abrão, dali Abrão, e chamou Abrão. E ele, como sendo um homem já de fé, amados, ele atendeu o Senhor. Porque o Senhor não podia deixar Abrão no lugar que ele estava. Porque ele precisava renovar a mente de Abrão. Ele precisava criar uma nova mentalidade em Abraão. Em Abrão. Assim como ele queria lá em Adão, amados. Deus veio no processo e quis destruir a humanidade. Levantou Noé, fez uma aliança com Noé. Dos filhos de Noé, 2 pegaram outra vertente, mas 100 avançou no Senhor. E Abraão foi da descendência de Sem. E aqui ele tinha algo especial para realizar. E chamou Abraão e ele atendeu. Ele saiu, amado, veja a situação de Abraão. Ele saiu da zona de conforto dele, onde ele tinha os amigos, tinha os parentes, tinha o trabalho, tinha a casa. Só porque um Deus que ele não conhecia disse: Abraão, vem. Vem, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te abençoarei grandemente. E você será uma bênção. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E abençoarei aqueles que te abençoarem. Aleluia. Se você está aqui, Deus te chama hoje. Deus faz uma convocação de você que está na internet. Vem. Vem que eu vou te abençoar. Você vai ter direito à bênção de Abraão. Amados, e Abraão foi avançando, foi atentando para o Senhor.
E Deus abençoou ele grandemente, amados. Tudo o que Abraão fazia prosperava. Onde Abraão tocava, ele prosperava. Ele teve muitos desafios, mas onde ele chegava, ele prosperava. E Deus foi tratando com ele, ele correspondia ao Senhor, e Deus avançava uma nova aliança com ele. Ele abençoado, com 75 anos, Deus chamou ele, com a esposa estéril, e Deus falou: eu te farei uma grande nação. Eu te farei uma grande nação. E ele saiu, amados. E onde Abraão chegava, ele era abençoado. Onde ele chegava, aquilo começou a criar uma convicção dentro dele. É tanto que a palavra de Deus diz que Abraão era plenamente convicto. Ele começou a ficar plenamente convicto, amados. Assim como temos que ser hoje. Nós temos que atender o chamado do Senhor para uma vida abençoada. Uma vida onde tudo que a gente toca será abençoado, amados. Eu vendo aqui o grupo da mídia aqui, amados. Sabia que me incomoda? Você vai entender. Me incomoda, amados. Porque o amor deles, a dedicação deles, o querer avançar deles, me constrange. Porque a gente conversa, a gente tem que dar subsídio a eles para eles avançarem. Eles estão querendo mais, eles estão como um passarinho de boca aberta, bico aberto ali. E a gente tem que ir lá e algumas coisas a gente emperra. Como o pastor falou, eles estão tirando leite de pedra. O que eles estão fazendo? Para o quê? Para alcançar vidas. Para alcançar pessoas que estão em casa. Como inclusive da nossa diretoria, Fabinho e Luciana não vieram hoje porque os filhos, Luan e Fábio, o filho, e a sogra, a família, mãe de Luciana, Liana, estão com Covid. Inclusive pedi oração. Mas a bênção do Senhor vai chegar lá, amém? Eles têm direito à bênção de Abraão. E amados, Abraão foi avançando. A convicção de Abraão era tão grande, amados, que em dado momento ele cresceu tanto, e quem estava com ele cresceu tanto, que eles tiveram que se separar. E ele disse ao sobrinho Ló: rapaz, escolhe para onde é que você está. A convicção de Abraão era tão grande, que ele disse assim: escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Por quê, amados? Porque ele sabia que a bênção estava com ele. Você tem que ter convicção que a bênção está com você. Para onde você se virar, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado porque você tem direito à bênção de Abraão. A mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre sua vida, está sobre a nossa vida. E eu tenho escutado testemunhos tremendos, amados. Como irmã Carla me contou, ela fez uma oferta aqui, amados. Ela chegou ali: pastor, é uma oferta pequena. Não era. Era grande. Era grande. E ela falou: pastor, eu vou ofertar, mas aqui é uma semente, é um desafio. É algo que Deus plantou no meu coração. E ela fez aquela oferta. E eu fiquei feliz. Foi semana passada, ela veio me dizer que uma causa dela na justiça, que estava perdida, uma causa perdida, o juiz reverteu e deu favorável a ela. Eu creio, amados, no sobrenatural de Deus na sua vida. Eu creio no sobrenatural de Deus na nossa igreja. Dinheiro vem do sul, do norte, do leste, do oeste. Porque essa é a onda, amados. Prosperidade não é dinheiro, mas faz parte. E a gente tem que ter, quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz à igreja. Amém? Mas você é próspero.
A bênção de Abraão é sobre sua vida. Diga assim, a bênção de Abraão é minha. E dando sequência, amados, e ele falou assim, e ele disse, Ló, escolha. E Ló escolheu um lado. A palavra de Deus diz assim, que o lado era como o jardim do Senhor. Ou seja, era parecido, lembrou a ele o jardim do Éden. E ele escolheu aquilo lá. Com os olhos, com os sentimentos, com a mente limitada. Aí Abraão disse, vai que a bênção está aqui dentro, a bênção é comigo, para onde eu for vai ser abençoado. E assim foi, amados. Abraão, para onde ele chegava, ele era abençoado, prosperava, tudo que ele colocava as mãos prosperava. E aqui no capítulo 13, no versículo 2, disse assim, era Abraão muito rico, tem outra versão diz riquíssimo, possuía gado, prata e ouro. E Abraão, onde chegava, chamava atenção, amados. Sabe que essa bênção de Abraão que está sobre sua vida, ela não é só para você, é para chamar atenção. A sua saúde é para chamar a atenção de outros. O dinheiro no seu bolso, a sua prosperidade, é para chamar atenção. E as pessoas vão dizer, o que é isso? Aí você dizer, é a bênção de Abraão, que eu recebi através de Jesus Cristo. Aleluia. Certa vez, lá na escola de Belinha, eu já contei isso, vou contar novamente. As crianças adoeciam, as amiguinhas dela adoeciam e ela não adoecia. Aí, as mães lá, pediatra, cheio de médica lá. Aí uma chegou para a Janaína e falou assim, olha, chamou nossa atenção aqui. Foi só uma, Jana? Foi mais de uma? Duas. Duas médicas lá. Médicas, não eram médicas. Aí falou assim, rapaz, estou observando que as crianças todas adoecem, mas Belinha não adoece. Aí o que a Janaína disse? É Jesus. É Jesus. Sabe, está vendo como chama a atenção? A sua luz, quando resplandece, chama a atenção. Aleluia. Nós andarmos na bênção de Abraão, amados. Não é só um privilégio, não. Receba aí. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. E cada fase da nossa vida, algo de Deus, uma parte da bênção de Abraão, vai chamar a atenção de alguém. Amém, amados? Não foi assim com Jesus? As multidões não seguiam ele? Porque Jesus tinha a bênção de Abraão. Mas daqui a pouco a gente chega em Jesus. E a gente foi seguindo, amados. E Abraão prosperou, prosperou e prosperou. E aquele texto que a gente leu em Gênesis 28, aquilo foi o filho dele, Isaac, abençoando o filho Jacó. E dizendo, a bênção de Abraão seja com você. Agora Deus tinha que tratar algumas coisas com Jacó. Para a bênção de Deus, para a bênção de Abraão se manifestar na vida dele, tinha um processo a acontecer na vida de Jacó. Jacó tinha que deixar de ser Jacó, tinha que deixar de ser um enganador. Mas não podia ser como Esaú. A grande vantagem de Jacó, amados, foi que ele não era profano como foi Esaú. Esaú teve por nada a bênção de Abraão. Por isso que a palavra dele chama ele de profano. E ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. E Jacó
com discernimento espiritual, tendo os olhos espirituais abertos. Ele disse: eu quero essa bênção. Tudo que eu preciso é essa bênção. A ponto de enganar. Ele não precisava daquilo. Mas aquela atitude dele gerou consequências na vida dele. Mas sabe o que aconteceu? A bênção de Abraão acabou florescendo na vida dele. E antes ele foi transformado de Jacó para Israel. Aleluia. Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. E a bênção de Abraão se manifestou na vida dele de uma forma tão tremenda, que mesmo o tio dele, enganando ele, mas ele se tornou riquíssimo. Engano atrás de engano. Mas a bênção de Abraão era tão poderosa, que tornou ele riquíssimo. Aleluia. E Israel, amados, teve 12 filhos. 12 filhos. E sobre a vida daqueles 12 filhos, todos eram descendências de Abraão. Todos eram descendências de Israel. Então a bênção de Abraão era sobre aqueles 12. A bênção de Abraão é sobre nós, amados. Só que aconteceu dos 12, aconteceu com 11. O que está escrito lá em Oséias 4:6. Que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. É bem conhecido nosso, né? Mas na sequência diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Dos 12 filhos, 11 rejeitaram. 11 rejeitaram e escolheram viver uma vida fora da bênção de Abraão. Mas se levantou um, o mais novo, José. E ele decidiu: eu quero a bênção de Abraão. Eu vou andar na bênção de Abraão. E ele foi achado por Deus cheio de fé, cheio de fidelidade. E a bênção de Abraão foi sobre ele. Só que aqueles que escolheram, amados, aqueles que escolheram não viver essa bênção, acabaram sendo abençoados pelo que escolheu. A sua vida, amados, você andando na bênção de Abraão, nas verdades do Senhor, vai arrastar muitos, amados. Vai ajeitar pessoas que criticam você, pessoas que não lhe consideram, mas por causa do propósito de Deus, do amor de Deus, elas serão arrastadas, elas serão abençoadas. Por causa do amor. Porque José, ele escolheu perdoar. Perdoar também é andar na bênção de Abraão. Aleluia. Perdoar também é andar na bênção de Abraão. Parênteses aqui. Há algumas pessoas que não estão desfrutando de saúde divina porque não estão perdoando. O perdão, a falta de perdão corrói os ossos. Perdoe, não demore, amados. Diga assim: eu ando na bênção de Abraão. Por isso eu perdoo. Aleluia. Amados, e José, ele escolheu andar na bênção de Abraão. Na bênção de Deus. Nas verdades do Senhor. Só como eu falei aqui, amados, no navio, a vida dele, por causa da inveja dos irmãos, foi levada por uma vertente, também ingenuidade deles. Ele, como adolescente, Deus revelou coisas a ele. Deus revelou coisas que iria realizar na vida dele. E ele externou para quem não devia. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer ter segredos com você. Deus quer ter coisas com vocês que só você e Ele.
Só você e Ele, amados. Tenha segredos com Deus. Aleluia. E ele foi, amados. Ele foi ali para jogado ali naquele buraco. A bordo também, quando a gente vai traçar estudo eu meditando nessa palavra, amado, foi vindo porque era o meu trabalho. Quando se a gente for daqui para o Rio de Janeiro, a gente tem que traçar e apresentar à autoridade marítima o que a gente chamava, eu não chamava, de derrota. Que era o quê? Era a rota. Então eu tinha que sair, eu vou sair de Natal, vou até Recife. No Recife, aí o que a gente chamava de waypoint. Eu vou mudar o rumo para tantos graus. Aí eu vou até Salvador. Salvador eu vou mudar outro waypoint, eu vou tantos graus. Quando José foi lançado naquele buraco, aquilo era um waypoint da vida dele. A vida dele ia mudar de rumo, mudou de rumo ali. Mas a bênção de Abraão, amados, já tinha promovido um grupo de pessoas que saíram da sua cidade, iam se encontrar naquele determinado lugar, naquele determinado momento, para ele não ser assassinado pelos irmãos e ser levado escravo por aquelas pessoas. Está vendo esse encontro que Deus promoveu? Não foi por acaso aquilo, amados. Deus está promovendo encontros na sua vida, para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Aleluia. E está vindo pessoas ao seu encontro, está vindo ideias ao seu encontro. E você vai glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado através de você. E aquela carreata, não era carreata, aquela caravana, justamente a palavra é essa. Aquela caravana que tinha saído daquela cidade, se encontrou naquele momento e ele não foi assassinado pelos irmãos. E foi levado escravo. Mas tinha um novo waypoint, amados. Um encontro que ele foi com um homem chamado Potifar. E aquele homem, aquele novo encontro, aquele novo waypoint, que foi outro rumo na vida de José, foi marcado ali. E ele comprou José e o levou para a casa dele. E tudo que José põe as mãos prosperava. E a casa de Potifar foi abençoada. Onde você está trabalhando, os seus negócios serão abençoados. Pessoas vão ser abençoadas através de você. Pessoas vão chegar no seu trabalho com encontros promovidos pelo Espírito. E você vai ter uma palavra de Deus e aquela pessoa vai ser impactada. E a sua vida também vai ser impactada. Porque não existe coisa melhor no mundo do que você ser usado por Deus para abençoar outros. Aleluia. Aleluia. E isso é um movimento do Espírito. É uma onda do Espírito que está acontecendo. E eu creio você trazendo pessoas aqui, amados. Pessoas aqui para se entregarem. Quer dizer, já se entregaram lá com você. Ao Senhor. Se renderem ao Senhor. Mas elas crescerem. Elas escutarem a palavra aqui. Para crescerem em estatura, crescerem, chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, amados? Como eu creio que ontem Deus marcou um encontro com aquele povo ali, e através do pastor eles foram abençoados, amados. Frutos vão sair daquele encontro ali. Coisas vão acontecer, senão já não estão acontecendo. Amém? Então, amados, essa é a bênção de Abraão. Ele foi avançando, a bênção de Abraão foi alcançando a sua descendência. E José foi outro encontro que foi promovido. Coisas aconteceram na vida dele que ele acabou sendo preso injustamente. E Deus marcou encontro com um padeiro e um copeiro.
Um foi abençoado, o outro foi... Mas aquilo era o propósito de Deus ali, amados. E através daquilo ali, através daquele novo encontro, amados, José acordou escravo e foi dormir governador. E o povo do Egito foi abençoado. O faraó foi abençoado. Reis são abençoados. Autoridades são abençoadas através de você. O evangelho, amados, não é para impactar só a nossa vida. A bênção de Abraão não é para impactar só a nossa vida, mas é para impactar a nossa cidade, as nossas autoridades, a nossa nação. Ela tem o poder para isso. Basta você querer. Certa vez Deus me disse, e eu quero, amados, eu quero mais de Deus. Eu não tenho para onde correr, amados. Eu só tenho uma coisa para fazer. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra saída. Eu só tenho a única saída minha é avançar em Deus. É a única coisa. Mas é aqui nessa igreja, porque foi aqui que Ele me plantou. Aleluia. E aquele povo foi muito abençoado, aquela nação foi muito abençoada, com a bênção de Abraão. Ela foi muito abençoada, aquele povo foi muito abençoado. Só que passou-se o tempo. E aquela nação se esqueceu, o líder daquela nação se esqueceu de José. Mas sabia que também o povo, os descendentes de Abraão, a descendência de Abraão, se esqueceu daquela bênção também? Eles se esqueceram, amados. Eles pararam de contar seus filhos. Pararam de divulgar aquela bênção. Essa bênção que Micaela recebeu, que de manhã, Adriele contou. Ele não está aqui hoje, mas Garedo recebeu bênção também. Então, as bênçãos estão pipocando aí, amados. Quero ouvir de você, o próximo. Isso precisa ser externado, porque é um dos pilares do crescimento. É você contar os feitos do Senhor. Conte os feitos do Senhor. Conte a quanto Deus tem te abençoado. Conte para os seus filhos. E se em algum momento da sua vida, da sua família, houve um erro, a bênção de Abraão está aí, disponível para trazer de volta. Como levou esses homens de Deus. E aquele povo se esqueceu de Deus. E aqui no Salmo 105, mas Deus não se esqueceu deles. Deus não se esqueceu da aliança com Abraão. E aqui no Salmo 105, abra aí, por favor. No Salmo 105. Salmo 105. Leia depois ele todo, amados, que fala aí de Abraão, da descendência de Abraão. Mas no 37, diz assim: então fez sair o seu povo, com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, não havia um só enfermo. Aleluia. Essa saída do povo do Egito, amados, é uma simbologia do que está prestes a acontecer, a nossa saída daqui. Nós nos encontrarmos com o Senhor nos céus. E semelhante ao que aconteceu com o povo do Egito. Eu creio que vai ser com prata, com ouro. E não vai haver nenhum enfermo no nosso meio. É isso que faz a bênção de Abraão, amados. Isso é a bênção de Abraão se manifestando.
aqui num povo, na antiga aliança, numa aliança inferior à nossa, firmadas em inferiores promessas. Mas era prata e ouro, e não havia um só inválido. Essa é a manifestação da bênção de Abraão, amados. Agora, aí a gente olha para Jesus e a gente vê a bênção de Abraão ativada na vida dele e de todos que chegavam perto dele. As multidões seguiam Jesus e diz assim, ele curava a todos. Você pode perguntar assim, mas o que é que eu preciso? Eu já vou encerrar. Mas o que é que eu preciso para desfrutar da bênção de Abraão? Porque não é automática não, amados. A bênção de Abraão, ela está dentro de você, ela te pertence, mas ela não se manifesta automaticamente. E o que é preciso, amados? O que é preciso para a bênção de Abraão se manifestar na nossa vida? Fé. Temos que andar em fé, amados. Temos que seguir a palavra de Deus, direções do Espírito. Jesus era um homem ungido. A palavra de Deus diz que ele curava a todos e abençoava financeiramente a todos. O pastor hoje pela manhã e ontem também falou que você vai conhecer a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, amados. Jesus, olha só. Jesus ali simboliza a nossa igreja, certo? Jesus estava ali em uma multidão e ele estava querendo ministrar para aquela multidão e ele viu 2 barcos. Ele viu 2 barcos e disse, e um deles era o de Pedro. Eles estavam lavando as redes já, de uma pesca desastrosa. Uma pescaria desastrosa, ele estava já ali recolhendo as redes. E Jesus disse assim, dá para você me disponibilizar esse seu barco, para eu pregar para o povo? Encosta aqui. Aí Pedro, pois não, Senhor, está aqui. Eu oferto aqui o meu barco. E Jesus foi lá e pregou para aquele povo foi abençoado. E se virou para Pedro, diante da oferta de Pedro. Ele disse, agora lança a rede. Vai ao largo e lança a rede. Foi. Lado direito. Aleluia. E amados, de uma pesca desastrosa, aconteceu uma pesca maravilhosa. Porque, primeiro, Pedro, ele ofertou. Ele deu o que ele tinha. Ele não tinha peixe, porque ele não tinha conseguido pescar. Mas o que ele tinha, ele ofertou. Era o que Jesus estava precisando. E ele teve a maior pescaria da vida dele. Há quem diga que aqui ele pescou naquela hora foi equivalente a uma pescaria, a produção dele de 1 ano. Aleluia. Aleluia. De um culto como esse, amados, você pode colher o melhor resultado da sua vida. Aleluia. Agora depende mais de você do que de Deus. Porque lá em 2 Crônicas, eu falei para a irmã Eva, para Vitor e para Antônio. Lá em 2 Crônicas 16:9, tem uma versão que diz assim, que Deus busca na terra, os olhos deles passeiam na terra, a que ele possa se mostrar poderoso. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu lhe contar o encontro de 4 crentes. Eu vou dizer.
4 crentes. O primeiro, eles estavam falando sobre dizimar e ofertar. Aí eu falei, rapaz, como é que você dizima e oferta? Aí um foi e disse assim, rapaz, eu faço um círculo no chão. O que eu jogar para cima, eu jogo dinheiro para cima. O que ganhar, o que cai dentro do círculo é meu. O que cair fora é de Deus. Aí o outro foi e disse assim, eu faço esse círculo também. Só que o que cai dentro é meu, o que cai fora é de Deus. Fazendo do jeito deles. Aí um avarento foi e disse assim, rapaz, eu faço assim, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Aqui não tem desse. Aí tinha um lá do verbo da vida, do alecrim. Aí ele disse, rapaz, eu não faço assim não. Eu pego o meu dízimo e entrego. Eu pego a oferta, o que eu propus no meu coração e vou lá e dou. A visão do meu pastor eu vou lá e invisto. Aleluia. Quem era o mais próspero? Quem era o mais próspero? Era o daqui, amados. Amados, o que é que eu quero dizer com essa história? É engraçado, mas é sério. Que aqueles outros 3 estavam fazendo do jeito dele. Existe uma forma de prosperar de Deus. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Tem gente ficando rica aí. Eu disse certa vez para Gabriel. Ele querendo comprar seus negócios. Calma, Gabriel. Sossega. Ele disse, mas fulaninho tem... Gabriel, ganhar dinheiro não é difícil. Sabia disso, amado? Ganhar dinheiro não é difícil. Tem gente aí que eu conheço, que hoje ele tem um comércio grande, mas ele começou roubando carga. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele está aí cheio de dinheiro, mas dores foram acrescentadas na vida dele. Prosperidade não é dinheiro, amados. A gente tem que prosperar do jeito de Deus. Tem que ser do jeito dele. É isso que eu quis contar com essa história, amados. As verdades de Deus estão estabelecidas. Desde lá de Gênesis, amado. Então não tem o que inventar. Não tem o que fazer, amados. Eu quis pregar sobre essa palavra, amados, porque eu quero que você avance. Porque, como eu falei, uma igreja forte são crentes fortes. Uma igreja forte é com famílias fortes. Uma igreja próspera é com crentes prósperos. E Deus quer que a gente prospere, porque tem pessoas aí fora para serem alcançadas, amados. O pastor falou de ontem, aquele homem estava avançando. E ele, a única coisa que ele sabia, a única coisa que ele conhecia, era impor a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Ele meteu a mão, amados, e uma pessoa foi ressuscitada. Ele saiu, ele investiu no reino de Deus. E ele colheu os frutos. Ele avançou, amados. E está aí. Ele criou, na verdade, o que é que ele criou? Ele criou um ciclo na vida dele. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então ele criou, então ele dá e vem mais. Mas a gente nunca vai superar Deus no dar, amados. Alguém pode achar ruim, rapaz, esse negócio de dar de novo. Lembra que eu falei que alguns ficaram na beira do caminho? Alguns ficaram para trás? Alguns ficaram para trás, amados. Mas isso não vai acontecer no nosso meio, amém? Nós vamos avançar, amados. Porque eu creio nessa pesca maravilhosa.
Eu creio que alguns de nós, a situação nossa é a situação, pegue isso aí pela fé. Pegue isso aí pela fé, preste atenção. Preste atenção que eu vou dizer. Alguns de nós, hoje, estamos na posição de Pedro. Tivemos alguns desastres, algumas pescarias desastrosas, mas tivemos a oportunidade de ofertar no reino de Deus. Ofertamos e a bênção, o melhor resultado das nossas vidas está a caminho. Aleluia. Mas Deus não quer que a gente fique aí na posição de Pedro. Deus quer que a gente vá para de Jesus e dê instruções e pessoas sejam abençoadas. Esse é o alvo de Deus, amados. Que a gente haja como Cristo. E a gente chegue em comércios. E por causa de uma inspiração do Espírito, a gente vai dizer para um falido, faça assim, assim. E ele vai ter a maior pescaria da vida dele. Percebeu o nível? Percebeu o alvo? O meu alvo é esse, amados. Eu quero ofertar. Eu quero continuar ofertando. Agora eu quero criar um ciclo na minha vida. E eu quero ser guiado pelo Espírito, ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Para chegar a um de vocês. Como o outro contou ontem. Estude isso, isso e isso. E você vai passar nesse concurso. Faça isso, isso, isso. E você vai ter a melhor pescaria da sua vida. O que é o cristão? Não é como Cristo? Então eu quero esse alvo, amados. Eu quero andar nessa verdade. Eu quero andar desse jeito. Porque foi para isso que Deus, a bênção de Abraão, amados. Para encerrar, quero que o louvor venha aqui. O louvor suba aqui. Lá em Gênesis 12, Deus disse assim para Abraão: eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te abençoar grandemente. Sê tu uma bênção. Ele quer nos abençoar para que a gente seja uma bênção para pessoas. Tem que ser, amados, abundante. Tem que ser: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, amados? Eu creio em milagres financeiros, amados. Assim como quando se prega em cura. Agora foi pregado saúde divina hoje. Bênção de Abraão é cura divina. É saúde divina. Mas assim como foi pregado hoje, prosperidade financeira, amados. Os sinais seguirão, amados. Quando a gente pega a cura divina, pessoas são curadas. Como hoje foi pregado, bênçãos financeiras. Vai chegar na sua vida, bênçãos financeiras. Amém, amados? Eu tinha dito que era para encerrar, mas não foi não. É porque eu me lembrei, veio algo. Lembra aquele jovem rico, amados? Preste atenção. Aquele jovem rico, ele chegou, se jogou ali à frente do Senhor. O Senhor, o que é que eu faço para obter a vida eterna? Aí Jesus falou: siga ali, não matarás, não, disse os mandamentos. E ele disse: Senhor, tudo isso eu faço, desde a minha mocidade. Entendeu porque ele era próspero? Porque ele seguia a palavra de Deus. Mas Jesus tinha algo maior para ele. E disse assim: então vai lá, dá tudo o que tens aos pobres. Vem e segue-me. Vamos o que está escrito lá, por favor.
Aleluia. Vai aquecendo aí os dedos. Vamos lá para Marcos, o capítulo 10. Aleluia. Marcos 10, 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou, viu? Jesus não queria destruir a vida financeira daquele homem, não. O amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquela é uma palavra específica de Deus para aquele jovem. Era algo que Deus tinha para ele. Deus, amando ele, disse aquilo. E os discípulos questionaram: rapaz, e a gente? Aí o que é que Jesus diz no 29? Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho. É por amor a Ele e por amor ao Evangelho. Não é por amor às riquezas. É por amor a Ele e o Evangelho. E a propagação do Evangelho. Que não receba, já no presente, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no porvir a vida eterna. Amados, esse jovem rico, ele foi ali e ele, uma direção específica de Deus para ele não atendeu. Agora tem um homem, vá para Lucas capítulo 19. Tem um homem que teve um encontro com Deus, amados. Lucas 19, o versículo 1. Um camarada chamado Zaqueu, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha o que é que a vida de Jesus fez, sem Jesus abrir a boca. O que fez na vida de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Naquele momento, Zaqueu recebeu a bênção de Abraão. A oferta, Jesus diz assim, a oferta de Zaqueu gerou vida na vida dele.
Amém, amados? Aleluia. Amados, eu declaro sobre a sua vida bênçãos sobre você e sua família, sobre você e seus filhos. Eu declaro você prosperando. Eu declaro você sendo abençoado em tudo que você puser as mãos, sobrenaturalmente. Eu declaro ideias vindo do Espírito. Eu declaro circunstâncias virando a seu favor. Eu declaro encontros sendo marcados para você ter o melhor resultado da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se ponha de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ora babarachô. Que Deus te abençoe. Erga suas mãos, amado, e receba. Te guarde e brilhe Oh, seu aleluia. rosto sobre ti. Seu rosto em ti dê paz. Cante isso, que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti.